Estamos online. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Esther, sou professora de Geografia do Projeto Educação, tá? Somos um projeto gratuito de reforço escolar e preparatório também para concursos. E esse mês nós estamos com um enfoque em corrigir questões de vestibulares, tá? Então, se você quiser saber mais sobre o projeto, é só clicar no linkzinho da descrição, tá? Então, vamos às questões. Vamos lá. A primeira questão eu trouxe do Enem de 2013. E ela é assim: uma gigante da indústria de internet, em um gesto simbólico, mudou o tratamento que conferia à sua página Palestina. O site de busca alterou sua página quando acessada da Cisjordânia. Em vez de territórios palestinos, a empresa escreve agora Palestina, logo abaixo do logotipo. E aqui embaixo está a descrição de onde foi tirada o texto. E aí vamos à pergunta. O gesto simbólico sinalizado pela mudança no status dos territórios palestinos significa, questão A, o aumento de um país binacional, questão B, fortalecimento de movimentos antissemitas, C, esvaziamento de assentamentos judaicos, D, reconhecimento de uma autoridade jurídica, e a letra E, estabelecimento de fronteiras nacionais. Tá, então vamos tentar aí pensar qual dessas poderia ser a questão correta. E aí vamos ao slide da resposta. Vamos ver qual é a resposta. Bom, a resposta correta é a letra D, reconhecimento de uma autoridade jurídica. E por que essa resposta correta? Então, assim, essa gigante indústria da internet, né, quando se fala dessa gigante indústria, nós falamos do Google, tá? Que é uma gigante, né? Hoje em dia, as pesquisas todas passam pelo Google. As pessoas usam o Google como navegador, tá? E aí eles mostraram esse respeito ao povo palestino, mostrando que atende o território, tá? Mas, que atende os territórios palestinos, tá? E aí o Google, ele não tem qualquer tipo de autoridade para reconhecer um território, tá? Como país ou não, tá? O Google é um organismo político internacional, tá? Ele poderia reconhecer a Palestina como um Estado ou como autoridade jurídica, tá? Ele poderia fazer isso. E aí o Google teve essa ação para mostrar que simpatiza com a causa dos palestinos. Não foi nem porque, vamos lá, os palestinos têm direito a ser reconhecido. Não, foi só para mostrar que ele simpatiza, tá? Na verdade, essa questão ela fica menos ruim, né? Quando lemos esse enunciado, no que se pede um gesto simbólico, tá? Porque, na verdade, não foi um ato, assim, efetivo, na verdade. Na verdade, foi uma simbologia para mostrar aquela simpatia, para fazer um jogo de boa vizinhança, né? E aí, é necessário saber que o Google ele está reconhecendo, ele está mostrando ao mundo que reconhece, tá, o país Palestina, tá? É mais para saber que não, nós reconhecemos. Tem aí um gesto simbólico, tá? Então, isso faz com que a letra D seja a resposta correta, porque é o reconhecimento de uma autoridade jurídica para fazer uma política de boa vizinhança. Na verdade, essa é a menos pior das alternativas, né? Segundo o gabarito oficial. Tá? Então, até a Assembleia Geral da ONU ela reconheceu a Palestina como Estado observador, tá? Não como membro. A Palestina ela apenas está lá como para observar. Tá? Inclusive, quando a ONU teve esse gesto, né, de dar à Palestina esse poder de observar, ela recebeu críticas, né, dos maiores estados, que são os Estados Unidos e Israel, que foram contrários, tá, a esse benefício dado à Palestina. Tá? Então, a letra correta é a letra D, reconhecimento de uma autoridade jurídica. Vamos à próxima pergunta. Essa também é do Enem de 2013, tá? E ela fala assim: de todas as transformações impostas pelo meio técnico, científico, informacional à logística de transporte, interessa-nos mais de perto a intermodalidade.
E por uma razão muito simples: o potencial que tal ferramenta logística ostenta permite que haja, de fato, um sistema de transporte condizente com a escala geográfica do Brasil. E aí vamos às questões, às alternativas de resposta. Né? A necessidade de modais de transportes interligados no território brasileiro justifica-se pelas a. Variações climáticas no território associada à interiorização da produção. B. Grandes distâncias e a busca de redução de custo de transporte. C. Formação geológica do país que impede o uso de um único modal. D. Proximidade entre as áreas de produção agrícola intensivas e os portos. Letra E. Diminuição dos fluxos materiais de detrimento de fluxos imateriais. E aí vamos pensar qual pode ser a resposta correta. E aí vamos à resposta, pessoal. A resposta correta é a letra B. Grandes distâncias e a busca de redução de custos de transportes. Por quê? O Brasil, ele é um território, ele apresenta, né, um território continental, tá? Ou seja, temos uma grande extensão. E aí nós necessitamos de diferentes meios de transporte. E que esses meios de transporte sejam conectados, né? A questão dos modais, tá? Então, esses meios de transporte conectados, eles vão diminuir, tá, os gastos de transporte de mercadoria pelas empresas. E aí, dessa forma, vamos reduzir o tempo de deslocamento, tá, das partes interiores até as áreas de litorais, tá, para exportação aos grandes centros urbanos, tá? Então, a alternativa correta é a letra B. Grandes distâncias e a busca de redução do custo de transportes. Vamos à próxima questão. Essa questão ela é do Enem de 2016 e ela é assim. Os países industriais adotaram uma concepção diferente de relações familiares e do lugar de fecundidade na vida familiar social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. O fenômeno social descrito contribui para o processo europeu de alternativa A, estabilização da pirâmide etária. Alternativa B, conclusão da transição demográfica. C, contenção da entrada de imigrantes. D, elevação do crescimento vegetativo. Letra E, formação de espaços superpovoados. Então, vamos aí pensar qual pode ser a alternativa correta. Vamos lá? A alternativa correta é a letra B, conclusão de transição demográfica. Mas por quê? Então, assim, essa ação de limitar, tá, o número de nascimentos, dar um controle aí para a taxa de natalidade, tá? Ela teve como resultado a diminuição da porcentagem do número de jovens, porque quando você retém o número de nascimentos de um país, isso quer dizer que a população ela vai envelhecer. Então, você vai limitar os jovens daquele lugar, tá? E aí, isso aconteceu como alternativa após o período industrial, tá? Então, assim, os países, quando nós falamos dessa alternativa, né, de países industriais, nós estamos nos referindo à Europa, tá? Porque foi lá que isso ocorreu em primeira instância. Então, lá eles fizeram uma política para controlar, tá, as taxas de natalidade. Então, teve aí, reduziu a população jovem, e isso aí acelerou, né, o processo de transição demográfica, tá? Essa transição demográfica, ela é a oscilação, tá, da taxa de crescimento e as variações populacionais, tá? Então, você conteve aí o número de crianças e jovens e foi dando lugar às pessoas que foram, tá, em direção ao envelhecimento, tá bom? E aí, esse fator, né, a Europa, ela é conhecida por ter uma qualidade de vida, uma expectativa de vida mais elevada em relação aos outros países, né? Então, essa porcentagem grande de idosos que passaram a
a estar dentro do território, ela demonstrou, né, uma preocupação para o governo, né, para o serviço de assistências e previdências, né, na maioria dos países europeus, tá? Então você vê que até hoje alguns países, a Europa é conhecida como países de idosos, né, pela expectativa de vida longa, tá? E pela taxa de natalidade baixa, tá? Então a alternativa correta dessa questão é a letra B, conclusão da transição demográfica. Vamos para a próxima questão? Pessoal, se vocês tiverem ao longo desse vídeo alguma dúvida, vocês podem colocar no comentário abaixo, tá? Que vai ser reportado e as dúvidas vão ser todas atendidas. A questão 4, ela é do Enem de 2019, perdão. E aí, os moradores de Utqiagvik, é uma cidadezinha, uma pequena cidade do Alasca, né? Eles passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. Os habitantes dessa pequena cidade do Alasca, que fica ao norte aí dos Estados Unidos, eles já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. E aí, em novembro de 2018, seus poucos mais de 4 mil habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte de ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, às 13 horas e 4 minutos do horário local. A pergunta é: o fenômeno descrito está relacionado ao fato da cidade citada ter uma posição demográfica condicionada pela A, continentalidade, B, maritimidade, C, longitude, D, latitude, letra E, altitude. Então, vamos lá pensar qual seria a alternativa correta. Vamos lá? A resposta correta dessa alternativa é a letra D, latitude. E aí nós vamos entender o porquê, né? Essa questão, vamos comentar um pouco de cada fenômeno que esse texto, que essa questão, ela nos traz. O porquê de ser latitude. Por que não continentalidade? Porque a continentalidade, ela vai se referir à distância da localidade onde você está para os mares e oceanos, tá? Então, ele é um fator que afeta o clima e não a incidência de raios solares, tá? A maritimidade, ela é um fenômeno que é oposto à continentalidade, né? Ela é relativa à proximidade com a costa, né? As áreas litorais. Da mesma forma, ela não vai intervir na incidência dos raios solares. A longitude, elas são linhas imaginárias, tá? Elas são linhas imaginárias verticais que vão ligar um polo ao polo, um polo ao outro polo, tá? E elas não vão interferir também na questão dos raios solares. A letra D, latitude, que é a correta, ela é uma linha perpendicular ao eixo terrestre, tá? Então, assim, ao longo dos anos, acontece um movimento chamado solstícios, tá? Que são a amplitude máxima do Sol em relação à Terra, tá? Então, isso vai ocorre esse fenômeno entre as linhas latitudinais, tá? Dos trópicos de Câncer, que é no hemisfério norte, e no trópico de Capricórnio, que fica localizado no hemisfério sul. Então, assim, as localidades dentro das zonas demarcadas pelos círculos polares, que são os círculos árticos e antárticos, elas não recebem incidência de raios solares durante os dias de inverno, tá? Então, assim, porque o Sol, no período de inverno, nessas áreas, o Sol ele se encontra abaixo da linha do horizonte, tá? E os moradores dessa cidade, Utqiagvik, lá no Alasca, essa pequena cidade, ela se encontra dentro do Círculo Polar Ártico, tá? Então, assim, eles já passaram aproximadamente, no período de inverno, quase 2 meses totalmente na escuridão, tá? Isso é comum acontecer dentro dessas áreas no período de inverno, tá? Então, eles já estão acostumados a passar um período longo sem ver a luz solar, tá? E a letra E, ela fala sobre a altitude.
que também é uma opção errada, porque a altitude é a distância em relação ao nível do mar, tá? Então, ele é um fator que não vai incidir, não vai interferir, perdão, na incidência de raios solares de uma determinada no clima, né? Então, ele não interfere na incidência de raios solares em determinadas regiões. E aí, isso faz com que a letra D ela seja a alternativa correta, latitude. Vamos para a próxima? Essa questão também é do Enem de 2019, tá? Vamos a ela. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política por estar associado a, questão A, escala de produtividade regional, B, padrão de distribuição de renda, C, dificuldade de armazenamento de grãos, D, crescimento da população mundial, E, custo de escoamento de produtos. Então, vamos lá pensar um pouquinho qual seria a alternativa correta. Vamos lá? A resposta correta é a letra B, padrão de distribuição de renda. Ela é a resposta correta porque a distribuição desigual de renda, tá? Ela é uma grande responsável pela fome atualmente, tá? Então, o mundo, né? No mundo há uma quantidade, são produzidos, né? Quantidade de alimentos superior às necessidades de consumo, tá? É produzido muito alimento todos os dias. Então, o problema da fome não é a escassez de alimento, tá? São produzidos alimentos que daria para combater a fome da população global, tá? Então, assim, existem condições materiais para extinguir a fome, tá? Porque tem alimentos para alimentar todo mundo, tá? Todos os habitantes do planeta Terra. O problema da fome ela não é uma questão relativa à produção, tá? Mas é uma questão baseada na distribuição desigual de renda, tá? Quando há uma desigualdade de renda, pessoas passam fome, tá? Porque para se ter acesso ao alimento, você precisa comprar, né? E se você não tem como comprar, se a sua renda não condiz, não é o suficiente para você comprar, você não come. Então, o problema da fome não é a produção, e sim a distribuição desigual de rendas. Tá bom? Letra B é a correta. Vamos para a próxima questão. Essa questão foi do Enem que ocorreu esse ano, né? Essa aí é da prova digital, tá? Do caderno amarelo. No aluir das paredes, no ruir das pedras, no estacelar do barro, havia um longo gemido. Era o gemido soturno e lamentoso do passado, do atraso, do opróbrio. A cidade colonial imunda, retrógrada, enterrada nas velhas tradições, estava soluçando no soluçar daqueles apodrecidos materiais que desabavam. Mas o hino claro das picaretas abafava esse projeto impotente. Com que alegria cantavam elas? As picaretas regeneradoras. E como as almas dos que ali estavam compreendidas, o que elas diziam no clamor incessante e rítmico, celebrando a vitória da higiene, do bom gosto e da arte. De acordo com o texto, a picareta regeneradora, no alvorecer do século XX, significava a letra A, erradicação dos símbolos monárquicos, B, restauração das edificações seculares, C, interrupção da especulação imobiliária, D, reconstrução das moradias populares, E, reestruturação do espaço urbano. Vamos aí pensar um pouquinho qual seria a alternativa correta. Vamos lá? A alternativa correta é a letra E,
reestruturação do espaço urbano. Essa questão, ela fala, né, de uma reforma urbana que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro pelo então prefeito Pereira Passos, tá? Ele atuou como prefeito de 1902 a 1906, tá? Então, assim, ele fez isso, toda essa reestruturação urbana, né, a pedido do então presidente Rodrigues Alves, tá? Nesse período aí que o texto retrata, a cidade do Rio de Janeiro era a capital federal, tá? E aí, esse objetivo, né, quando fala aí, celebrando a vitória da higiene, o texto, esse objetivo dessa reestruturação era reurbanizar, né, até então, o centro da capital federal, né, segundo os padrões europeus, tá? Eles queriam fazer uma urbanização utilizando como modelo Paris, tá? Foi inspirado em Paris essa reorganização urbana. E aí eles queriam mudar, né? O Brasil estava saindo de um período do império para tirar essa visão escravocrata, né? Que tinha pelas ruas da cidade. Então ele quis reurbanizar a cidade. Ele queria atribuir um caráter mais progressista ao urbano, né? E aí, para modernizar a cidade, essa modernização gerou demolições, tá? Inclusive, toda essa demolição que foi feita durante a gestão de Pereira Passos se chamou Bota Abaixo, ficou conhecida com esse nome, tá? Então, a partir daí, essas demolições, né, afetou os populares daquela época, as pessoas de uma classe social menor, inferior, né, que moravam nos cortiços, né? E aí ele começou a demolir todos aqueles cortiços, né, para tirar aquelas pessoas dali. Esse processo de higienização era basicamente isso, tirar a população mais vulnerável daqueles espaços, tá? Para dar lugar a uma urbanização inspirada nos padrões europeus, tá? E aí, a partir desse momento que houve a destruição dos cortiços, a população foi obrigada a ir para lugares mais abastados, né? E foi aí, a partir desse momento, que começa-se a surgir as favelas. A primeira favela é o Morro da Providência, que é no centro do Rio de Janeiro, né? E aí as pessoas que saíram dos cortiços, que foram expulsas dos cortiços, removidas, elas foram morar, né? Começou o processo aí de iniciação das favelas. Elas foram morar lá nesses locais sem saneamento básico, sem padrões de higiene, numa condição segregadora. Tudo isso em prol de uma reestruturação urbana, tá? Essa foi a política de Pereira Passos, e o texto, ele fala sobre isso, tá? Sobre a reestruturação do espaço urbano. Então, a resposta correta é a letra E. Tá bem? Vamos para a próxima questão. Essa aí também é de 2020 e é da prova presencial, tá? A prova amarela. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como os locais de seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por diversas áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. O resultado do processo geográfico descrito foi: letra A, valorização da escala local; B, crescimento de áreas periféricas; C, densificação do transporte ferroviário; D, predomínio do planejamento estadual; E, inibição dos consórcios intermunicipais. Vamos aí pensar um pouquinho qual é a alternativa correta. Vamos lá, a alternativa correta? A alternativa correta é a letra B, crescimento das áreas periféricas. Por que a letra B? O crescimento das cidades brasileiras, ele se iniciou a partir dos meados do século XX, tá? E ele provocou o que chamamos de metropolização, tá? Que é um fenômeno urbano que acontece quando a cidade se desenvolve muito, tá? E aí começa a exercer influência em relação às cidades vizinhas, tá? Isso aí, esse processo nós chamamos de metropolização,
tá? E aí, essa metropolização dos grandes espaços urbanos, tá? Foi marcada por uma segregação socioespacial, tá? Como eu disse para vocês na questão anterior, o crescimento de favelas, tá? Sem infraestrutura, sem saneamento básico, sem padrões básicos para a sobrevivência humana, né? E aí, o que acontece? Todo esse processo de metropolização, a expansão da cidade, ela gerou também a expansão de áreas periféricas, tá? Então, assim, a urbanização brasileira, ela não foi planejada para algumas camadas, para uma certa classe social, né? Então, assim, você vê que somos cercados de favelas. E ainda hoje, né, em pleno século XXI, ainda falta saneamento em algumas dessas favelas, em algumas desses locais, dessas regiões chamadas de áreas periféricas, tá? Então, as pessoas vão para lá sem condição de saneamento básico, sem luz elétrica, muitas das pessoas ainda não têm acesso a uma luz decente. Então, assim, todo esse processo, tá? Toda essa metropolização, todo o processo, toda a urbanização brasileira, tá? Nós podemos ver que em vários pontos do Brasil existem grandes áreas periféricas, tá? Então, assim, a nossa urbanização, ela promoveu isso, tá? Uma explosão de áreas periféricas. É muito comum hoje. A urbanização brasileira é marcada por áreas periféricas, tá bem? Então, a letra correta, a opção correta é a letra B. Então, vamos para a próxima. Essa também é do Enem presencial, tá? De 2020. A pergunta é: os escudos antigos ou maciços cristalinos são blocos imensos de rochas antigas. Estes escudos são constituídos por rochas cristalinas magmáticos plutônicas, formadas em eras pré-cambrianas, ou por rochas metamórficas, que são materiais sedimentares, tá? Do Paleozoico. São resistentes, estáveis, porém bastante desgastadas. Correspondem a 36% de área territorial e divide-se em duas grandes porções. O escudo das Guianas, no norte da planície amazônica, e o escudo brasileiro, porção centro-oriental brasileira. As estruturas geológicas indicadas no texto são importantes economicamente para o Brasil por concentrarem, letra A, fontes de águas termais, letra B, afloramentos de salgema, letra C, jazidas de minerais metálicos, letra D, depósito de calcário agrícola, e letra E, reservas de combustíveis fósseis. Vamos aí pensar qual seria a alternativa correta. Vamos lá? A alternativa correta é a letra C, jazidas de minerais metálicos, tá? Então, assim, essas concentrações de minerais metálicos, elas ocorrem em rochas metamórficas, tá? As rochas metamórficas, elas são rochas que são formadas a partir das transformações de outras rochas existentes, tá? E aí, em função dessas mudanças, né, de temperatura, o decaimento atômico, tá? O decaimento atômico, ele vai se referir à idade da rocha. Tá? O decaimento atômico ele acontece quando partículas são liberadas até que o núcleo atômico se torne estável. Tá? Então, assim, durante esse processo, o número atômico ele vai sofrer mudanças, tá? E essa mudança vai fazer com que um elemento se transforme em outro. Tá? Por exemplo, o urânio ele vai liberando partícula até virar chumbo. Tá? Então, isso aí é um decaimento atômico, tá bom? Então, assim, essas rochas metamórficas, elas correspondem, se eu não me engano, a 4%, tá? Desses 36% das rochas cristalinas, entendeu? Então, assim, essas rochas cristalinas, elas surgem em várias partes do território brasileiro, tá? Um exemplo de locais que se encontram essas rochas cristalinas é no Pará, lá na Serra dos Carajás, tá? Então, assim, a alternativa correta é a letra C. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, tá? Compartilha, comenta, fala para os amigos, tá? Aqui tá passando
as nossas páginas, tá? Nas redes sociais do nosso projeto. E é isso, tá bom? Tchau, tchau.